Então vamos lá, pessoal. Voltando para a questão então que a gente estava vendo lá da questão de eliminação de registros, principalmente quando a gente está lidando com registro de tamanho variável, como a gente viu lá nos registros de tamanho fixo, era simples. Se você removia um registro de tamanho fixo e depois futuramente quiser substituir por outro, o outro vai ter o mesmo tamanho desse registro. Então, tipo, substituir, por exemplo, aqui o registro do Morrison é simplesmente colocar outro registro que também vai ter o mesmo tamanho em cima desse registro. Não vai ter nenhuma questão de fragmentação entre os registros e nem nada. A fragmentação externa aqui não existe, só existe a fragmentação interna. Então, tratando agora na questão da eliminação de registros na, na estratégia de registro de tamanho variáveis, aqui a gente vai ter a questão de você marcar que qual é o nome? Uma sequência de n bytes para frente, ou seja, um tamanho ali definido, por exemplo, aqui no caso do Morrison, quando a gente eliminou ele, ele deixou 64 bytes vazios para serem substituídos por outro registro, que também vai ter um outro tamanho variável, que pode ser 64, pode ser maior do que 64, pode ser menor do que 64, coisa do tipo. A gente entra num dilema. Que dilema é esse? É aquele dilema de como eu falei. Se você inserir um registro aqui, cada vez que você vai inserir um registro dentro desse 64 que é menor do que 64, ele vai deixar um espaço sobrando que é menor ainda do que o que você já tinha. Então, por exemplo, nesse caso aqui que a gente estava vendo, de você, dentro desse espaço vazio de 64 bytes, você insere um novo registro que tem apenas 43 bytes. Fazendo isso, você vai fazer com que ele ocupe, de fato, esses 43 bytes dentro daquele 64, mas ainda fique sobrando 21 lá na frente sem registro nenhum armazenado. E aí existe a probabilidade, a chance de nenhum registro futuro, um registro de tamanho variável que você armazenar futuramente, caibam dentro desses 21. E aí a gente entra no problema da fragmentação externa. A gente não consegue encontrar um novo registro para colocar dentro daquele espaço sobrando. Então ele vai ficar ali sendo desperdiçado e nunca sendo usado. Aí a gente vai entrar dentro das estratégias que a gente usa para tentar diminuir essa questão dessa fragmentação externa, que são as estratégias de first fit, best fit e worst fit. A questão lá que a gente vai ver, que está na lista de exercício, ela vai falar especificamente sobre a worst fit. Mas vamos começar aqui falando então sobre a first fit. A ideia da first fit é basicamente o primeiro espaço que você encontrar dentro do arquivo vazio que caiba o seu registro, você vai colocar o seu registro lá. E acabou. Então, por exemplo, ali na questão que a gente estava falando do arquivo que sobrou 64, ele é o primeiro registro que a gente encontra dentro do arquivo que tem espaço sobrando. Aí, por exemplo, se eu estou querendo inserir um arquivo que tem 43 bytes e aquele espaço ali tem 64 bytes disponíveis e foi o primeiro que eu encontrei, então pronto, vou lá, insiro os meus 43 e não me importo com quantos bytes vão sobrar ali para frente. Tanto faz, para mim tanto faz, tanto fez, ok? Então ele vai lá, armazena ali, acabou. Ok? Isso é muito eficiente na questão de que o que? O primeiro que você encontrar, você vai parar de verificar e você simplesmente vai inserir ali. Você não vai verificar, por exemplo, o arquivo inteiro tentando procurar uma posição onde você vai inserir aquele elemento novo. Você simplesmente encontrou um espaço disponível. Se esse espaço disponível, por exemplo, é o primeiro, tipo, no início do arquivo já tinha espaço disponível que cabe o teu registro. Se você encontrou ali, você vai inserir ali e pronto, acabou o seu algoritmo, certo? Então é tipo o mais simples que tem e o mais eficiente em questão de tempo, porque se você encontrar rápido, você vai ter uma resposta rápida. Mas caso você também encontre lá um espaço disponível só no final do arquivo, ele vai também servir como qualquer outro método comum, tá? É só nessa questão mesmo da complexidade média dele, ele é mais eficiente do que as outras estratégias que a gente vai ver. As outras estratégias, obrigatoriamente, você tem que verificar o arquivo inteiro em busca de espaços vazios antes de você inserir o seu elemento. Aqui não. Achou um espaço vazio, um espaço que caiba, inserir e acabou. Ok? Aí, então, beleza, o First Fit é isso. Basicamente, a vantagem dele é que ele é eficiente em questão de rapidez, né? A complexidade média dele é que você vai encontrar rápido um espaço ali para inserir o seu novo elemento. Porém, ele tem uma desvantagem de causar facilmente ali a questão da fragmentação. É... Eu acho que era para ser externa aqui. Poxa, fragmentação interna? State of fragmentation of variable length. How percentage the section intended intellectual periods.
Recorda aí, RAM. Interna. Acho que é em relação ao arquivo, não é? Ah, nossa, mas sério? Ah, não é possível que ainda tem essa. Ah, faz sentido, né? É, faz. Tá, vamos lá. Tem que adicionar uma terceira visão aqui. Tá, então a gente viu a fragmentação interna e externa para disco, que é a questão dos clusters e extents. A gente viu a fragmentação interna e externa para registros, então é você considerando os registros, as posições entre os registros. E a gente também tem a questão da fragmentação interna e externa, você visualizando o arquivo, que é a questão de você ter os registros dentro do arquivo e o arquivo em si, tipo, entre os arquivos do computador. Eu acho que é isso, né? Depois eu vou ter que confirmar e passar para vocês certinho, mas porra, para mim isso aqui era externa. Enfim, mas quando ele está considerando aqui a first fit, best fit, etc, ele considera a fragmentação interna basicamente aquela que você tem dentro do arquivo entre os seus registros, ou seja, dentro do arquivo. Antes a gente estava vendo dentro do registro e entre registros e fora do registro. Aqui a gente está vendo fragmentação interna e externa em relação ao arquivo. Então, dentro do arquivo e em relação entre os arquivos, ok? Então, a fragmentação interna que a gente vai ter aqui é entre os registros que estão armazenados dentro do arquivo. É os espaços do meu arquivo que eu não estou utilizando para nada, ok? Então, a fragmentação interna que a gente vai ter aqui, ela vai ser relacionada, por exemplo, eu colocar os 43 dentro ali do 64 e ficar sobrando 21 de fragmentação interna dentro do arquivo, ok? Então o first fit ele vai causar uma fragmentação interna muito grande porque ele simplesmente vai caçar um espaço ali em que caiba e pronto. Ele não se importa se aquele espaço é o melhor espaço para se caber ou então se é um espaço em que sempre vai deixar um outro espaço mais vago para ser ocupado ou coisa do tipo, ok? Então, tá, é basicamente isso. E aí também, nessa questão, vocês também podem imaginar que o arquivo ele tem um tamanho específico, ok? Isso vai ser importante quando a gente for entender o WorldFit. O tamanho, o arquivo em si, ele já tem um tamanho pré-definido, né? E dentro dele você vai ter espaços ali vazios, como por exemplo o espaço que a gente está vendo aqui, 64, que está entre dois registros, que não estão sendo ocupados para nada. Então, sim, o, o arquivo ele tem um tamanho, não é fixo, né? Ele vai variando com o tempo, mas a gente considera ele na questão que a gente vai fazer do Worst Fit. Quando, por exemplo, um arquivo meu, ele está com todos os registros verificados e não tem nenhuma fragmentação entre os registros, não eliminei nenhum registro ainda, a gente vai cair no caso de inserir um registro lá no final e o tamanho do arquivo vai aumentar um pouco. Tá? É bem simples essa questão, eu acredito que não seja de dúvida. Mas enquanto a gente tiver registros com espaços vazios, né, que foram eliminados anteriormente, a gente não precisa aumentar o tamanho do arquivo, é só a gente ocupar aqueles espaços que estão sendo desperdiçados, ok? Então o first fit foi isso, e aí a gente tem algumas estratégias para tentar, qual o nome? Solucionar essa questão da fragmentação interna relacionada ao arquivo. A gente pode colocar o espaço que sobrou em uma lista de espaços disponíveis, ok? E aí, cadê? Lista de LD, parece uma boa estratégia. Tá. Tá, então uma questão aqui é que ele fica caçando esses espaços disponíveis, ok? E vai causando essa fragmentação interna. Uma das estratégias para a gente evitar essa caça de espaços disponíveis é a gente ter um arquivo separado, alguma coisa separada que armazene uma lista de espaços disponíveis, ou seja, toda vez que eu eliminar um espaço, eu vou inserir ele dentro de uma lista separada indicando quais são os espaços disponíveis dentro do meu arquivo, quais são os espaços que estão vazios e que podem ser armazenados outras coisas, ok? Geralmente a gente vai utilizar um arquivo separado para isso. E aí durante a nossa busca qual o nome? Pelo first fit, a gente vai ter uma busca menor, porque é simplesmente a gente ir nesse arquivo separado e procurar o primeiro espaço disponível que caiba o meu novo registro, ok? E aí nessa questão a gente vai entrar no best fit, que utilizando essa lista para a gente caçar menos espaço, né, não ter que verificar o arquivo inteiro, a gente pode procurar o primeiro espaço que mais se aproxime do tamanho que eu quero inserir agora. Então, o que esse best fit quer dizer? Basicamente, se eu tenho vários espaços
fragmentados lá dentro do meu arquivo. Então, digamos que eu tenho um espaço ali que foi removido de 64, tem um espaço que foi removido que é de 32 e tem um espaço que foi removido que é de 8 bytes. E eu quero inserir um arquivo que ele tem 9 bytes, um registro que tenha 9 bytes. Um arquivo não, registro. Eu quero inserir dentro desse arquivo um registro de 9 bytes. O best fit, na verdade, vamos voltar até para o first fit. O first fit, se na verificação dele e o 32 fosse o primeiro espaço vazio disponível, ele ia inserir esses 9 diretamente nesses 32 e acabou. Ele não ia fazer mais nada. Ele ia encontrar lá que tem 32, dentro desses 32 cabem os 9, então é ali onde eu vou inserir os meus 9. Beleza. No best fit, o que vai diferenciar? Ele vai verificar todos os espaços disponíveis e vai verificar quais desses espaços é o que melhor se encaixa com os meus 9. O que tem menos diferença entre o meu 9 e que essa diferença também não seja, qual é o nome? Não seja negativa. Então, por exemplo, eu vou pegar o espaço disponível, por exemplo, 32, e vou subtrair pelo que eu quero inserir, que, por exemplo, é o 9. 32 menos 9 vai dar ali um valor bem grande, né? Resolve aí pra mim, Antônio. 32 menos 9? É. 23. 23, então deu um 23. Beleza. Aí a gente vai pro próximo disponível, que é 16, né? Que eu falei? Não. Ah, não. Eu tinha falado 32. Não, 64, 32 e 8. Ok. Então o 32 deu 16. O 64 é 9 menos 64. Aí vai dar 55. Aí o próximo, o 8 menos o 9. 8 menos 9 vai dar menos 1, ok? Quando dá negativo, significa que o meu valor, o meu registro, ele não cabe dentro daquele espaço. Então, eu só vou considerar aqueles que não deram negativos. Com o 32, a gente teve uma diferença de 23. Com o 64, a gente teve uma diferença de 55. O best fit ele vai basicamente procurar inserir o nosso valor na menor diferença positiva possível. Ou seja, ignora os valores negativos e coloca dentro da menor diferença positiva, que nesse caso que a gente está abordando agora vai ser o 23. A gente vai inserir dentro do espaço de 32 bytes disponíveis, que é o melhor que se encaixa o nosso dado. Por exemplo, se a gente tivesse um outro dado que seja de 4 bytes, um registro de 4 bytes. Aí a menor diferença nesse caso seria em relação ao espaço disponível de 8 bytes, porque a diferença seria só de 4, enquanto a diferença dos outros seria muito maior, seria de 28 e de 60, ok? Então, é basicamente isso. O Best Fit vai procurar o espaço que melhor se encaixa ao novo valor que eu quero inserir. E por fim, tá. Aí tem a questão da desvantagem, que ele causa uma fragmentação externa relacionada ao arquivo. O espaço que sobra é tão pequeno que não dá para reutilizar. Fragmentação externa. Cara, depois eu vou ver certinho o que ele tá querendo dizer com essas fragmentações aqui, porque eu tô achando que eu tô explicando um pouco errado. As fragmentações que ele tá abordando aqui. Mas eu vou fazer isso enquanto o Antônio estiver explicando a próxima questão. Por enquanto, vamos ignorar um pouco dessa fragmentação aqui no Best, First e Worst Fit, ok? Beleza, e o próximo, por fim aqui, a gente vai ter o Worst Fit, que é basicamente você procurar a maior diferença. Então a gente fez esses cálculos aí, né? E a gente viu que a menor diferença positiva é o nosso Best Fit. Agora a gente vai procurar a maior diferença positiva. A maior diferença positiva vai ser o Worst Fit. A gente vai escolher inserir naquele espaço. A estratégia aqui é basicamente que a gente sempre vai procurar inserir novos valores dentro de espaços grandes, para que o espaço restante dentro daquele espaço grande também seja grande e também futuramente caiba outro registro. E aí a gente vai eliminando a possibilidade de você ter aqueles espaços muito pequenos, muito minúsculos, que não se encaixam nada, que vai acontecer muito no Best Fit. Porque como o Best Fit ele sempre tenta encontrar, por exemplo, ali a gente viu o exemplo, digamos que a gente quisesse inserir o 6 dentro daquele caso, de você ter 64, 32 e 8 disponível. Se eu inserisse o 6, ele ia tentar inserir dentro do espaço de 8 bytes, que é o que melhor se encaixa. Porém, ele ia deixar sempre 2 bytes ali que provavelmente nunca vão ser ocupados futuramente. Então eles vão ser um desperdício e geralmente a gente não vai conseguir fazer nada com aquele desperdício. Vão acumulando mini desperdício entre esses registros que vão se tornando um problema no futuro. O Worst Fit, ele tem a ideia de você tentar reduzir isso.
como você sempre vai encaixar um elemento novo dentro de um espaço grande, a tendência é que você vai formando, tipo, vai restando dentro do seu arquivo outros espaços grandes também para armazenar outros valores, tá? Então, essas ocorrências de você ter micro espaços, fragmentos ali de disponibilidade que o Best Fit causava, ele vai ser meio que reduzido, certo? Mas ele ainda tem alguma questão do a questão toda do processamento que também acontecia no Best Fit, de você ter que verificar todos os espaços, verificar a diferença de todos os espaços para saber aonde tem a maior diferença positiva entre o valor que você quer inserir e o espaço que tem disponível, tá? Ok. Aí a gente, beleza, nenhum desses métodos aqui vai solucionar de vez a questão da fragmentação. Todos eles ainda vão causar fragmentação. O qual você vai escolher usar vai depender do geralmente a variação de tamanho de registros que você vai inserir dentro do seu arquivo. Você tem uma variabilidade muito alta, você vai escolher uma determinada alternativa. Se tem uma variabilidade muito baixa, vai tentar escolher outra alternativa e por aí vai. Mas o que vai resolver de fato essa questão é que de tempos em tempos você use algum algoritmo que tenta desfazer esses buracos pequenos, como por exemplo o Best Fit causa lá de 2 bytes. Que é basicamente, por exemplo, tem esse algoritmo de aglutinação, fusão, junção de espaços vazios adjacentes, que são os coalescing rows. Que a gente basicamente, por exemplo, se a gente tem dois espaços vazios um do lado do outro, a gente junta eles. Ou então você simplesmente pode pegar o seu arquivo inteiro e fazer um processo de qual é o nome? Eu não sei se ele dá um outro nome para isso. Não, não. Eu acho que ainda está dentro dessa questão da aglutinação. Que basicamente tem essa estratégia de você juntar dois espaços vazios em um só, e também tem a estratégia de você simplesmente reformatar todo o seu arquivo. Fazer com que o seu arquivo elimine todos esses buracos, traga os elementos que estão mais para frente para trás para ocupar esses buracos e deixe ele formatadinho. Aí seria um processo realmente de reprocessar todo o seu arquivo e seria demorado. Existe também esse processo, por exemplo, para fazer no seu HD, de você tentar economizar um espaço do seu HD tentando meio que reformatar ele para eliminar toda a fragmentação. Isso também é possível fazer em arquivos, e aí seria um algoritmo que você mesmo, enquanto programador, teria que implementar. E também, por exemplo, existe essa questão também para disco, que é normal ser feito, que existe provavelmente no sistema operacional de vocês, de meio que formatar a sua partição para que ela não desperdice nenhum espaço com fragmentação. Então essa é a ideia, tá? São duas estratégias, Coalescing Roles, para você juntar os buracos de espaços vazios e encontrar espaços vazios maiores, e também tem a questão de você reprocessar o arquivo inteiro para conseguir eliminar todos esses fragmentos de vez e comprimir um pouquinho o arquivo, certo? Por enquanto foi isso, o Antônio tá por aí? Tô aqui. Então, a pergunta aqui é por que uma estratégia de locação worst fit é uma má escolha se houver perda significativa de espaço devido à fragmentação interna? Tá, essa aqui eu tinha uma resposta, mas eu acho que ela vai estar errada porque eu não tinha visto aquela questão da fragmentação. Eu vou deixar tu responder a 10, Antônio. Enquanto isso, eu vou ver essa questão certinho da fragmentação. Eu vou voltar nessa questão para explicar certinho, tá? Tá, tá. Responde a 10 aí rapidão. Acho que ela também entra num. Ok. Ah, tá, é da busca binária, eu lembro dessa. Se eu colocar o teu Vamos. aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Ok. Tá todo mundo vendo? Todo mundo me ouvindo? Eu vou supor. E cadê? Deixa eu só encontrar aqui. Eu tinha separado o slide rapidinho. Ou, tá, tanto faz. Bora lá. O que é a questão 10? Ela pede. A questão 10 é sobre busca binária e sobre ainda sobre essa estratégia de como você vai alocar os seus registros ali dentro do seu arquivo. Então ele pergunta aqui: até agora, até agora não era possível realizar uma busca binária em um arquivo de registros de comprimento variável. Por que a indexação torna a busca binária possível? Com um arquivo de registros de comprimento fixo, é possível realizar uma busca binária. Isso significa que a indexação não precisa ser usada com arquivos de registro de comprimento fixo?
Então, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você tem um arquivo onde você usa essas estratégias de, de compactação que a gente tem, hum, você usa registros de tamanho variável. Ou seja, o seu primeiro registro ele pode ter o tamanho 10, o segundo registro o tamanho 15, 5 e por aí vai indo. Eles têm tamanhos diferentes. E vocês lembram como funciona a busca binária, né? Você você tem um elemento ali que você consegue comparar com os outros e você vai começar no meio dos seus registros. Então, se você tem 5.000, se você tem 10.000 registros, você vai começar a sua busca ali no elemento 5.000. Aí você pergunta, o elemento que eu estou procurando, por exemplo, é um nome. Está procurando o nome Joana. Aí você acessa a posição 5.000 e você encontra o nome ah, Zabel. Zarco é o nome que você encontra ali no meio. Você pergunta, o nome que eu tenho, Joana, ele é menor ou é maior do que esse nome, Isabel, que encontrei? O nome ele começa, o nome que você pegou, Joana, ele começa com a letra J. E J é menor que Z. Ele vem, o J vem antes na ordem alfabética. Então você sabe que você vai estar antes. Você vai ter que olhar a metade anterior. Você imagina, depois da posição 5.000, você tem um monte de nome que começa com Z, e antes você tem os nomes que começam com as outras letras do alfabeto. Então, a estratégia que você tem é assim, você compara o seu elemento com o elemento que está bem no meio, e se o elemento que você tem é maior ou menor, você vai para a metade seguinte, ou para a metade anterior do seu arquivo, e você faz a mesma coisa. Então você vem para outra metade, você vai olhar na metade dessa metade, então você vai olhar bem aqui nessa posição onde eu coloquei esse 5 aqui. Então, antes você olhou o elemento que estava no meio de todos eles. Aí você descobriu que o seu registro ele está antes. Então você vai ter que vir para cá. Aí, imagina, você olha assim, e Joana, ele é maior do que esse elemento aqui. Então você sabe que o elemento que você está procurando, ele não está na metade anterior. Você vai ter que olhar nessa metade aqui. Isso é a busca binária. Você pega o seu elemento, você pega o seu conjunto de elementos, olha o elemento do meio, compara os dois e você pega a metade que for mais adequada. Pega a metade seguinte ou a metade anterior. E assim você vai fazendo. Você divide o tamanho inteiro por dois. Como é que divide o tamanho inteiro por dois, pega o elemento do meio, compara. Aí vai para uma das metades. Aí nessa metade, divide por dois, vê o elemento do meio e aí escolhe uma das duas metades. Eventualmente você chega ali no arquivo que você está procurando, no registro que você está procurando. A gente poderia, nossa resposta nesse caso aqui, ela poderia estar bem aqui, Joana. Aí quando olha essa metade bem aqui, a gente encontra a nossa Joana. A gente olhou no meio de todos esses registros aqui, encontrou o Joana e encontrou nessa resposta. Mas nota um detalhe que eu omiti. A gente precisa, para a busca binária poder acontecer, a gente precisa que os nossos registros sejam ordenados, então a gente precisa que todos os nomes estejam em ordem alfabética, e ao mesmo tempo a gente precisa que esses campos sejam de tamanho fixo, porque se eles não forem de tamanho fixo, como é que a gente vai encontrar o meio aqui? Lembra que um dos nossos arquivos ele pode ter tamanho 2, o outro pode ter tamanho 5, eles têm tamanhos variáveis. Então, você não pode simplesmente pegar o tamanho inteiro do seu arquivo, dividir por 2 e dizer que aquele ali é o elemento do meio. Você talvez, dividindo por 2 assim, talvez você não esteja nem no campo nome da pessoa que você está verificando ali. Lembra que um registro, ele é composto por várias informações que você tem. Você pode ter um nome, ID, nome da rua e por aí vem, um monte de informação. Então, a gente fez essa busca binária supondo que o nosso arquivo inteiro está organizado pelo nome das pessoas. Então, como é que a gente poderia como é que a gente poderia encontrar outros campos, por exemplo? A gente precisa encontrar uma pessoa com uma idade específica. A gente precisaria que o nosso arquivo inteiro estivesse organizado por idade. Se a gente precisasse encontrar por nome da rua, ou então por nome da mãe, por nome do pai, a gente teria que manter várias versões organizadas desse nosso arquivo para cada um desses campos diferentes, para poder fazer a comparação que a gente usa na busca binária. Então, ele pergunta aqui, por que que a indexação torna a busca binária possível em registros de comprimento variável? Com registros de comprimento variável, qual que é a estratégia que a gente vai
vai adotar para conseguir fazer essa busca binária em negócio de tamanho variável? A gente faz aquele negócio de ter um nome e depois a gente tem a posição que ele vai estar. Aí a gente tem outro nome e depois a posição que ele vai estar. Bora dizer que está na posição 100 aqui, o segundo elemento. No caso, eu estou falando, eu coloco 100, eu estou falando literalmente o número de bytes, que é o byte offset no nosso arquivo. Então, o primeiro registro ele vai da posição 1 até o 99. O segundo registro ele vai da posição 100 até, bora dizer que ele vai ao 300. Então, o nosso próximo registro ele está aqui e ele começa na posição, tanto faz esses números, eu vou colocar que ele começa na posição 500. Ou seja, o nosso segundo registro aqui, ele ocupa todos os bytes indo da posição 100 até a posição 499. Aí, da posição 500 até, sei lá, a posição 5000, você tem um outro registro e por aí vai indo. Isso aqui é o arquivo de índices que a gente estava falando, que o João comentou com vocês. Você cria um arquivo de índices para ter esses offsets. Para ter esses offsets. Normalmente, a estratégia que a gente está adotando é que esses nomes aqui que a gente está mantendo para a organização, eles vão ter tamanho fixo. E então você vai ter o seu arquivo de índices, ele vai ter dois campos de tamanho fixo. Então você tem um nome, por exemplo, aqui a gente está falando de nome, esse aqui é o primeiro nome que a gente tem, e esse aqui é a posição dele em bytes no nosso arquivo. Então, quando você mantém, é muito mais fácil você organizar esse segundo arquivo aqui por nome. Você simplesmente ordena ele pelo nome que você tem aqui. A gente pega o nosso primeiro registro e coloca ele na primeira posição. Aí o próximo registro seria esse A vírgula aqui, por exemplo. A gente coloca ele na segunda posição. É muito mais fácil ordenar isso. Se a gente não fosse fazer assim, a gente teria que pegar o arquivo inteiro e ordenar eles de jeitos diferentes. Então, ao invés de ordenar ele de jeitos diferentes, você cria um arquivo de índices e ordena ele pelo campo principal do seu arquivo de índice. Nota, a gente poderia criar um outro arquivo de índices que você tem a rua, a rua não sei o quê, aí a rua não sei o quê, você está no registro de posição 1. Aí a segunda rua, também não sei o quê, você tem ela começando na posição 500. E por aí vai indo. Você simplesmente coloca os IDs que você coloca o campo que você tem e depois a diferença ali, o tamanho em bytes que você tem para a distância que aquele negócio está do início do arquivo. Então, por que que a indexação torna a busca binária possível? Porque com a indexação, você vai conseguir navegar por todos os seus elementos com acesso direto. Que você consegue ordenar muito mais facilmente seu arquivo de índices do que o arquivo em si. Você consegue separar o campo que você quer e ordenar o seu arquivo de índices por ele. E, de novo, reforçando, esse arquivo de índices ele tem tamanho fixo. Os dois campos eles têm tamanho fixo. Então, você consegue fazer a busca binária porque você consegue acessar diretamente cada um dos registros que você tem. Então, ele fala que, com arquivos de registros de comprimento fixo, é possível realizar uma busca binária. É verdade, porque a gente pode simplesmente acessar o meio aqui, a gente quer acessar a gente sabe que tem 10.000 registros. Você quer acessar o elemento 5.000, você simplesmente vai pegar 5.000 e multiplicar pelo tamanho de cada um dos registros. Porque o primeiro registro tem 100 bytes, o segundo registro tem 100 bytes, o terceiro também. Então, você navega 100 bytes vezes 5.000 e aí você chega no arquivo que você estava querendo para poder fazer a sua busca binária. Aí ele pergunta, isso significa que a indexação não precisa ser usada com arquivos de registro de comprimento fixo? Não, porque, de novo, esse primeiro arquivo aqui que eu imaginei com vocês, ele está ordenando por nome. A gente tem um nome, um determinado nome, e depois a gente coloca a posição que aquele nome aparece, aqui embaixo. Mas normalmente a gente vai ter outros campos que a gente também está interessado em encontrar rapidamente. Às vezes é uma rua, às vezes é o nome do pai, qualquer coisa assim. Então, na prática, você vai ter vários arquivos de, de índices para um mesmo arquivo. O nome disso são as listas invertidas que você tem. Olhem, vejam esses slides aqui, talvez vocês reconheçam das aulas. Vejam aqui, você tem os seus records, que são os seus arquivos em si, e você tem os keynotes aqui do lado esquerdo, onde você tem como key, como chave, você tem um nome, Bell Robert, e o RRN, que é aquele. Lembra que o João falou do RRN, que vai ser a posição em relação ao início do arquivo. Então esse aqui está na posição. O Bell Robert ele está na posição K. Então aqui na posição K tem o Bell Robert 89, 12 e por aí vai indo os recordes.
O Harris Margaret está na posição 3. Então você vem aqui na posição 3 do arquivo, Harris Margaret. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo disso em código mesmo, que é a questão 12, ela pede para implementar código. Aqui, tipo, na posição K aqui dos keynotes, a gente tem o keylog Bill, e ele está na posição 2. Então você sabe que nos records ele está na posição 2. Esses campos aqui eles estão sendo armazenados com tamanho variável, porque a gente aproveita o máximo de espaço possível. Mas a gente tem o keynotes aqui com tamanho fixo, que a gente se aproveita dele para conseguir encontrar o recorde mais rapidamente. E é isso. Deu para entender? Com alguma dúvida? Então, ó, resumindo, você vai ter o arquivo secundário aqui de índices, porque aí você vai ter múltiplos caminhos de acesso para aquele seu arquivo. Então você não é limitado a procurar por nome. Você pode encontrar por nome da pessoa, nome do pai, nome do filho e por aí vai indo. Performance da busca e manutenção. Performance da busca, você aumenta a velocidade da sua busca fazendo desse jeito aqui. Senão você teria que procurar individualmente, passando por cada um dos registros que você tem até encontrar o registro que você está procurando. Se você mantém o arquivo de índices, você consegue fazer isso muito mais rápido. Porque o arquivo de índices é menor, então é mais fácil de manter ele na memória RAM, e porque manter um arquivo muito grande e ordenado é extremamente custoso. É muito mais trabalhoso você ordenar uma pilha gigante de papel do que simplesmente ali o seu panfletinho que tem com os IDs de cada um dos índices que você tem. É mais fácil você ordenar coisas menores. E é basicamente isso. Deu para entender? Ficou alguma dúvida, algum ponto a adicionar, João? João tá aí? Tô. Ok. É o silêncio aterrorizante, né? Ah, não sei. O meu medo é só não estarem escutando. Mas eu imagino. Vai dar pra Ninguém, entender, ninguém, sim. ninguém fez dúvida, eu imagino que entenderam. Ou então que não entenderam absolutamente nada. Nesse Está que caso, nem os professores em é. aula online, entendendo a dor deles. Eu sempre imagino esse tipo de coisa. Tá, Mas enfim, ninguém fez dúvida, eu vou supor que entenderam. tá, galera, eu entendi aqui a fragmentação, tá? Agora eu vou explicar 100%, sem erros. Porra, mano, essas ilustrações do slide do livro são uma merda, mano. Vai tomar no cu. Cara, é o seguinte. Não tava errado o que eu expliquei anteriormente lá no capítulo anterior. Foi no capítulo anterior que eu falei ou foi nesse capítulo ainda? Acho que foi no Ainda no anterior, mesmo. né? Eu acho que é no mesmo. Tanto Hum, faz, tanto faz. não, foi no anterior. Quando no capítulo anterior eu tava explicando sobre fragmentação interna e externa, tudo certinho lá, tá? Nada tá errado, é aquilo mesmo de você ter blocos de. Blocos não. Você ter registros de tamanho fixo, registro de tamanho variável, vão causando a fragmentação interna em um caso e externa no outro, ok? Então aquilo lá tudo certo por enquanto. O que eu errei aqui, galera, é na questão do algoritmo que está sendo utilizado para substituir os espaços que foram removidos. Isso aí eu expliquei um pouco mal e peço perdão aí, eu não tinha entendido direito certinho a questão dessa substituição. No algoritmo de você remover um espaço, tudo bem, é isso. Você coloca uma flagzinha avisando quanto espaço tem sobrando. Então, se você remover o Morris lá e o Morris ocupava 64 bytes, quando você remove o Morris, você fala que aquele espaço tem 64 bytes disponíveis, ok? Aí, galera, existem duas estratégias diferentes para você analisar esses. Não, não, não isso, peraí. Existem duas estratégias diferentes para você ocupar esse espaço vazio. Então, esses 64 bytes aqui que ficaram sobrando, a gente tem duas maneiras diferentes de ocupar ele. A primeira maneira é você simplesmente ocupar ele por inteiro. Então, como assim ocupar ele por inteiro? Por exemplo, se eu quero aqui, naquele caso que a gente estava vendo o tempo todo, 43. Se eu tenho um registro de 43 que eu quero armazenar aqui, eu vou simplesmente fazer com que o 43 ocupe os 64 bytes. Ou seja, ao invés dele ocupar só 43 e ficar 21 sobrando, que eu estava falando aquele tempo todo, não é exatamente isso que ele faz na primeira estratégia. Na primeira estratégia, ele simplesmente ocupa esses 64, mesmo tendo apenas 43. Ou seja, aqui vai ocorrer uma fragmentação interna, porque ele está ocupando todos os 64, mesmo que a quantidade de informação que ele tenha é apenas 43 bytes. Entendeu? É por isso que existe uma fragmentação interna.
O registro, ele vai ocupar o 64, mas de fato mesmo, a informação dele está armazenada só dentro de 43 bytes dentro desse registro, ok? Então é isso que eu estava errando lá, que eu acabei explicando errado, e por isso que eu não tinha entendido bem a fragmentação interna, ok? Deu para entender? Tudo certo? Com alguma dúvida? Eu sei que eu fiz essa confusão aí, mas eu preciso que vocês entendam isso aqui bem, porque isso que vai entrar lá na resposta, certo? Eu entendi. Ok. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, que o novo registro que está sendo inserido é o registro chamado RAM, RAM com HAM que está aqui embaixo, na letra B. Então, o RAM, ele ocupou 64 bytes, tanto que ficou ali antes de RAM, está escrito 64. Porém, aqueles pontinhos ali, aqueles pontilhadinhos ali, eles representam uns espaços que fazem parte do registro do RAM, mas que não estão sendo utilizados para nada. E fazem, então, uma fragmentação interna. Ele é um espaço dentro de um registro, dentro do registro, que não está sendo utilizado. Ok? Então, é isso que aconteceu aqui. Essa é a primeira estratégia, ela causa fragmentação interna. Aí, existe uma estratégia para impedir essa fragmentação interna, que ele fala aqui, que é colocar um espaço que sobrou, ou seja, esses 43, eles vão ser armazenados só dentro de 43 bytes, e aí o espaço que sobrou, que é aqueles 21 que a gente estava comentando, a gente vai colocar eles dentro de uma lista de espaços disponíveis. Ou seja, antes eu tinha os 64 dentro de uma lista também de espaços disponíveis. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ocupar apenas 43 bytes desse espaço de 64 e os outros 21 que sobraram eu vou colocar de volta na lista de espaços disponíveis para que ele seja utilizado futuramente. Porém, agora eu não vou ter mais uma fragmentação dentro do registro, eu vou ter uma fragmentação fora dos registros, ou seja, aquele espaço que eu deixei lá na lista de espaços disponíveis, pode ser que ele nunca seja utilizado futuramente, porque os 21 podem não corresponder a nenhum novo registro. Pode ser que todos os próximos novos registros eles tenham um tamanho, por exemplo, acima de 30. Então, se nenhum registro for ocupar 21 bytes apenas, aqueles 21 que estão disponíveis ali, eles nunca serão ocupados e causarão então a fragmentação externa. Ele é um espaço que não está sendo utilizado para nada. Enquanto lá na fragmentação interna é um espaço que ele está ocupado por um registro, mas ele não está sendo utilizado. Aqui é realmente um espaço que está disponível, ele fala que está disponível, mas ninguém consegue ocupar ele, ok? Essa é a fragmentação interna e externa que a gente tem aqui. O first fit, ele vai causando essas fragmentações com o tempo, mas ele é um pouco, como pode dizer, imprevisível. Tipo, às vezes você vai ter espaços que caibam bem no first fit, tipo, o primeiro espaço que você encontrar, ele pode ser um espaço que cabe bem e não deixe não deixe muito espaço vazio. Ele pode ser um espaço que deixe muito espaço vazio lá para frente, ou coisa do tipo. Então, o first fit, ele é uma maneira muito eficiente, porque ele simplesmente procura o primeiro disponível, então o caso médio dele é bem eficiente, porém ele causa uma fragmentação tipo imprevisível. Você não tem como saber, a fragmentação dele também, ela tende a não ser tão grande, ela tende a ser variada, realmente depende de como vai estar organizado os seus dados e como eles vão evoluindo no futuro. Já o best fit, ele sempre vai causar uma fragmentação externa grande, porque é naquela questão de que ele sempre vai tentar encontrar o que melhor se encaixa, e nessa estratégia de ele sempre encontrar o melhor que se encaixa, ele sempre vai deixando espaços disponíveis ali muito pequenos, como é aquele caso que a gente viu lá do 6. Ele ocupou 6 dos 8, mas deixou os 2 disponíveis. E aqueles 2 disponíveis que estão lá na lista de disponíveis, eles provavelmente nunca vão ser ocupados. Então eles estão causando uma fragmentação externa pequenininha ali, que essa fragmentação externa pequenininha, ela começa ali. Beleza, tem uma fragmentação externa pequenininha, mas ela vai ser causada em diversos outros pontos do meu código, e o que é pequenininho vai se acumulando de grão em grão para virar algo grande, certo? E o worst fit, ele tenta meio que diminuir essa fragmentação externa, sempre tentando deixar espaços disponíveis grandes. Porque se você tem um espaço disponível muito grande, e aí você vai lá e armazena um valor, você tende a deixar o restante também sendo grande. Isso aqui é mais fácil de explicar visualmente, eu acredito, mas eu acho que não tem nenhuma imagem que ele demonstre aqui. Mas se você fosse imaginar nesse caso aqui, né, que a gente estava vendo
do 64, né? Acho que não é essa imagem aqui. Aqui, ó. Do 64. Se o 64 ele é o maior espaço disponível para eu armazenar o 43, a tendência é que ele deixe ali 21 sobrando. Aí, digamos que eu tivesse outro lugar que o 43 coubesse melhor. Por exemplo, digamos que eu tenho um espaço de 50. Aí o 43 ele deixaria 8 sobrando. O first fit ele escolheria esse espaço e deixaria 8 sobrando. Enquanto isso, o worst fit ele escolhe o 64 e deixa 21 sobrando. Ou seja, o worst fit ele tenta deixar sempre espaços maiores sobrando para evitar esses espaços pequenininhos que não conseguem ser ocupados por nada, entendeu? Enquanto o best fit ele acaba deixando esses espaços pequenininhos se acumularem. Em contraste, basicamente o worst fit em curto prazo ele te ajuda muito e o best fit em curto não, o best fit em curto prazo ele te ajuda muito, porque esses pequenos fragmentos eles não são tão relevantes assim, e o worst fit em curto prazo ele não te ajuda tanto, porque ele vai deixando muitos espaços vazios e grandes que poderiam estar sendo ocupados. Aí o que acontece? Em um futuro maior, né, um tempo em que esses dois algoritmos estão rodando mais tempo, o best fit ele costuma deixar muitos e muitos espaços fragmentadinhos bem pequenininhos que nunca vão sendo ocupados. Então o best fit a longo prazo ele vai se tornando um problema, enquanto o worst fit ele consegue a longo prazo reduzir um pouco desse problema. Então ele tende ao worst fit ser melhor a longo prazo e o best fit ser pior a longo prazo, enquanto a curto prazo o best fit é melhor e o worst fit é pior, ok? Essa é a explicação geral da fragmentação dos dois. Deu para entender aí, galera? Alguma dúvida em relação a isso? João, Pode falar. a parte que tu tinha falado de que existem, que é diferente, né? A fragmentação interna e externa do registro e a fragmentação interna e externa de arquivo. Mas agora tu Tá. reexplicou, tu tá considerando de Reexpliquei, considera só registro mesmo, Esquece aquilo que eu falei. Isso, esquece aquilo que eu falei. Tipo, entra um pouco também sem relação ao arquivo, mas esquece, tipo, considera registro mesmo, entre os registros, dentro do registro e fora do registro. Quando eu digo fora do registro, é basicamente o arquivo, sabe? Então, tipo, fora do registro é o arquivo. E dentro do registro é dentro do registro mesmo, entendeu? Ok, valeu. Daquela explicação anterior que eu falei, só considera a mesma parte que eu expliquei os algoritmos de como ele encontra os lugares. Ignora tudo que eu falei sobre como a fragmentação funciona. A explicação correta é essa que eu dei agora. Tá. Então a pergunta lá que a gente tinha é basicamente por que uma estratégia de alocação worst fit é uma má escolha se houver uma perda significativa de espaço devido à fragmentação interna. Isso aqui, tá. Se eu não me engano, essa questão aqui ela está desconsiderando a estratégia de você usar uma lista, qual é o nome? Uma lista de espaços disponíveis. Então o que vai acontecer aqui é basicamente que ele pega aqueles 32 lá e ocupa, por exemplo, ele pega os 43, coloca dentro daqueles 64 e tipo, o 64 ele causa uma grande fragmentação interna, como a gente viu lá no slide, né? Cadê aquilo lá que eu tinha mostrado? Então, esse caso que a gente tem aqui, em que ele ocupou 64, colocou o registro do RAM dentro do 64, mas o RAM ele só tem 43 bytes, é o que está acontecendo aqui. Eu fiz um workfit, eu fiz ele ocupar todo aquele espaço, mas eu estou causando uma grande fragmentação interna. Então, ela é simplesmente uma má escolha, porque, na verdade, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas por que uma estratégia de alocação workfit é uma má escolha se houver perda significativa de espaço devido à fragmentação interna? Desperdício de espaço, tipo, eu não sei mais o que eu responderia nessa questão. Ele causa tipo uma fragmentação muito interna muito grande, que vai causar muito espaço sendo desperdiçados. O seu arquivo ele vai crescendo com o tempo, deixando aqueles espaços desperdiçados não serem ocupados e você vai tipo ocupar espaço no seu disco, na sua memória, no seu arquivo ele vai crescendo exponencialmente, sem nenhuma necessidade. Aí agora, se essa questão ela estivesse considerando a questão de você usar a lista de espaços disponíveis e separar esses valores, eu acredito que não seria uma má escolha. Naquela questão que eu falei do longo prazo ou não de você ocupar esse espaço, ok? Depois eu vou responder certinho essa questão por extenso e eu passo para vocês. Eu vou perguntar do professor certinho o que ele quis dizer com essa questão, tá? Mas por enquanto é isso que eu tenho a dizer. Realmente o WordFit, por ele ocupar o espaço todo, mesmo não precisando, ele vai causar uma fragmentação interna muito grande. Então, simplesmente o motivo aqui é o desperdício de espaço grande,
gigante. Ok? Então dessa questão aí a gente vai para 11, tá? Então depois eu vou dar a resposta completa aqui e passar para vocês. E a questão 11, ela pergunta qual é o propósito de manter o indicador de status desatualizado no registro de cabeçalho de um índice em um ambiente de multiprogramação onde esse indicador pode ser encontrado como definido por um programa porque outro programa está no processo de reorganizar o índice. Tá, ele responde a questão, né? Como o primeiro programa deve responder nessa situação? Ah, não, entendi. Tá. A ideia aqui é bem simples, basicamente o que o Antônio estava explicando, que vocês, né, acredito que vocês entenderam. Você tem um arquivo de índice, esse arquivo de índice lá a gente pode aplicar algumas estratégias nele, usa a questão do RRN para ter um acesso direto e tudo mais. Aí a gente faz a busca binária geralmente dentro do arquivo de índice, e para fazer a busca binária obrigatoriamente a gente tem que ter os nossos valores ordenados, então a gente faz a ordenação dentro do nosso arquivo de índice. Fazendo a organização dentro do arquivo de índice, a gente pode fazer a busca binária nele, e fazendo a busca binária dentro do arquivo de índice, a gente descobre o valor que a gente quer, a posição RRN em que ele está, acessa o arquivo de dados e descobre o nosso valor. Simples, mas são muitos passos, só que é uma operação bem simples de ser feita. Aí ele pergunta aqui, na questão de você colocar um indicador de desatualizado dentro do arquivo de índice. O que é isso? Ele é basicamente como se fosse uma flagzinha que você coloca exatamente no início do seu arquivo, tipo lá no cabeçalho do seu arquivo, por assim dizer, né? A questão de umas informações antes do conteúdo. Você, por exemplo, coloca, digamos que sempre o primeiro caractere do seu arquivo, ele pode ser 2 símbolos. Ou ele vai ser o símbolo de asterisco, ou ele vai ser o símbolo de hashtag. Aí o símbolo de asterisco, ele significa que o seu arquivo ele está desatualizado. E o símbolo de hashtag significa que o seu arquivo está atualizado. Ou seja, ele está na sua versão mais safe, por assim dizer. Como que esses 2 símbolos eles vão ser manipulados? Basicamente é o seguinte. Toda vez que um programa ele estiver, por exemplo, atualizando o índice, fazendo um processo, por exemplo, de ordenação do índice. Se o índice for muito gigante, grande demais, a tendência é que ordenar o seu índice inteiro leve um tempo considerável. Por exemplo, se for 1 bilhão lá de valores, pode, sei lá, levar 1 hora ou coisa do tipo. Então, enquanto está acontecendo essa reordenação do índice, é recomendável que outros programas não acessem esse índice para tentar recuperar alguma informação do seu arquivo de dados, certo? Porque ele está desatualizado, tem informações que podem não estar lá, que podem estar na posição correta, tem informações que podem estar editadas, informações que estão faltando, informações que não deveriam estar lá, que foram removidas e tudo mais. Porque esse processo de você reordenar o índice, geralmente ele vai acontecer quando você está inserindo novos valores, quando você está, por exemplo, querendo formatar todo o seu negócio depois de muitas remoções, formatar o seu arquivo de índice e coisas do tipo. Então, enquanto esses processamentos pesados estão acontecendo dentro do seu arquivo de índice, você vai deixar um asteriscozinho lá no início e salvar ele antes de começar o seu processamento dentro do arquivo. Por quê? Enquanto você está alterando um arquivo, ele não vai ser atualizado. Ele entra naquela ideia que a gente estava falando ontem de buffer. Todas as modificações que você faz dentro de um arquivo, elas são salvas dentro de um buffer na memória RAM do seu computador, e só quando você fecha o arquivo, todos esses dados são descarregados para dentro do disco, e então finalmente o seu disco é salvo. Ou seja, enquanto você está reordenando o seu arquivo de índice, nada está sendo salvo lá dentro. Então o que você vai fazer? Você vai colocar um asteriscozinho lá no início e depois vai salvar dentro do disco e vai começar depois a abrir esse arquivo de novo e fazer toda a reordenação dele. Aí o que vai acontecer? Como você está trabalhando em buffer de memória e os seus dados estão desatualizados lá no disco, quando outro programa tentar acessar o mesmo arquivo, ele vai acessar esse arquivo que está só na versão de ter um asteriscozinho lá no início, que está sendo editado atualmente, né? E ele vai verificar se esse arquivo está desatualizado. E aí o ideal é que esse outro programa que está tentando acessar o mesmo arquivo, ele pare o que ele está tentando fazer, porque as informações que ele vai acessar, elas estão desatualizadas e elas não devem ser acessadas no momento. Então ele vai parar tudo que ele está fazendo e esperar que o processamento da reordenação do arquivo de índice termine. Caso esse processamento ele tenda a demorar muito, às vezes ele pode até cancelar essa operação e pedir para que você tente em um outro momento, certo? Então é isso que acontece aqui basicamente. Então o propósito de você manter esse estado desatualizado é garantir a segurança dos dados que você... Não segurança dos dados, mas a confiabilidade dos dados que você está acessando. Garantir que aqueles dados que você está acessando são os mais, como pode dizer, mais atualizados. Porque, por exemplo,
digamos que você está tentando fazer o acesso a um registro da pessoa João. Você está tentando lá descobrir onde está o João no banco de dados. Mas digamos que recentemente houve a remoção do João no banco de dados. E aí, quando removeram o João do banco de dados, eles tiveram que fazer uma reordenação do índice. Ok, removemos o João, tem muitos buracos aqui, como eu estava explicando lá naquela questão dos roles e tudo mais, de você juntar e tal. Então a gente vai fazer um processamento aqui no arquivo para dar uma remodelada aqui no índice e tudo mais, vai levar um tempinho. Vou lá, defino o meu índice para asterisco, né, o meu header para asterisco, e aí quando o outro programa tentar acessar, e por exemplo ele está tentando acessar o registro do João, ele não vai acessar o arquivo porque se ele acessasse o arquivo, ele ia acabar encontrando o registro do João. Mas assim que essa mudança terminar, né, essa atualização terminar que o asterisco está fazendo, o João vai ser removido. Então, se ele acessar essa versão antiga que está com o asteriscozinho que está sendo modificado, ele pode acabar acessando o João, que não deveria estar mais no banco de dados, retornar esse valor, e esse valor não era para ser retornado para o usuário, não era mais para existir. Então, é esse o problema que ele tenta resolver. Confiabilidade dos dados é basicamente você ter os dados mais atualizados possível, você ter a garantia que aqueles dados realmente representam o que está lá no seu banco de dados, no seu arquivo de dados, e não uma versão antiga que não representa fielmente o que aqueles dados estão atualmente. Deu para entender aí? Acho que eu expliquei muito rápido. Alguém ficou com a dúvida? Entendeu a ideia do que é um indicador de status desatualizado? Eu entendi, João. Deu pra sacar, deu pra sacar. Deu o quê? Deu para sacar? Deu pra sacar. O Dudu também entendeu. Perfeito, então. É justamente isso. E aí ele pergunta como o primeiro programa deve responder a situação. Então ele dá um exemplo aqui, né? Em um ambiente multiprogramação, esse indicador pode ser encontrado como definido por um programa porque outro programa está no processo de organizar o índice. Como o primeiro programa deve responder a essa situação? Basicamente, ou ele espera, ou ele cancela a operação se caso esse processo vá demorar muito. Às vezes o outro programa dentro do asteriscozinho, ele também pode deixar tipo um tempo esperado de tipo, qual é o nome? Um tempo médio de quanto tempo esse processamento vai levar. Ele pode deixar essa informação também lá no header. Você pode ler isso e definir, por exemplo, um tamanho, tipo, um tempo mínimo que você pode aceitar e esperar. E um tempo máximo que você pode não aceitar. Quer dizer, um tempo mínimo que você não pode não aceitar, né? E basicamente isso. Então ele vai responder ou esperando ou cancelando a operação e avisando o usuário. Basicamente isso, ok? Não tem muito o que se dizer a mais sobre isso. E a gente vai para a questão 12. Pra explicar pra você. Só pra você não falar. O quê? Você tá falando comigo? Não, eu falei com minha irmã aqui, rapidinho. Lembra quando tiraram meu... Desculpa. Tá bem. Então, tá todo mundo vendo minha tela? Tá. Essa é a questão de implementação, né? Tá. Show. Isso, eu vou. Assim, eu ia implementar com vocês aqui na mão o código, só que eu acho que vai demorar muito né? e, tipo, não Sim, tem sim. necessidade. Sem contar que o professor disse que provavelmente não vai ter questão de implementação com vocês. Então, a gente pode usar essa questão para amarrar todos esses conceitos que a gente viu até agora. Então, o que a questão 12 ela fala? Considerando o código apresentado em sala, para leitura e armazenamento de registros de tamanho fixo e variável, modifique esse programa para que seja salvo um arquivo secundário de índice, cujo índice é o nome, considere a versão de registro de tamanho fixo. Não se esqueça de projetar uma chave primária e escolher uma forma canônica para as chaves. Então, o que ele está falando? Ele tem um arquivo .c que ele fez na sala de aula, o arquivo esse aqui, que ele fez na sala com vocês, e ele tem uma estrutura, os registros vão ser pessoas com nome, idade, endereço, cada um deles com tamanho fixo, e ele grava essas pessoas que ele recebe do teclado em um arquivo binário. E é só isso. Aí o que ele pede? Ele pede para modificar esse arquivo para criar um outro arquivo secundário que vai ser um arquivo de índice, que eu tinha acabado de falar para vocês na questão da busca binária. Então, a gente vai precisar armazenar nesse outro arquivo que a gente vai criar um nome, e no segundo campo dele, registro, tamanho fixo, os dois, nome, e o segundo registro vai ser a posição daquele registro, ou seja, da pessoa que tem aquele nome, no nosso arquivo. E não se esqueça de projetar uma chave primária,
que no caso vai ser um ID, a gente pode usar um ID serial, então cada pessoa vai ter um ID, esse ID pode ir de 1 até N, a gente pode só começar do 1 mesmo. Ou seja, cada pessoa ela vai ter um número associado. Pessoa 1, pessoa 2, 3 e assim vai indo. E ele fala também, faça uma opção no programa para buscar todos os registros com um nome específico usando um índice para acelerar a busca. Então, ele quer que a gente use o arquivo de índice que a gente tem para encontrar todas as pessoas que têm um nome específico. A gente vai ter uma função, ela vai perguntar qual que é o nome que você está procurando. E a partir desse nome, ela vai navegar pelo arquivo de índices que a gente tem, e todas as vezes que ela encontrar uma pessoa com aquele nome, a gente vai ir no nosso. A gente vai pegar o offset que aquele nome tem, vai ir no nosso segundo arquivo, no arquivo principal, e vai olhar todos os registros, todos os campos do registro que está naquele offset que a gente encontrou. Então, a gente encontrou um João, o João tá no offset 100. Então, a gente vai ir no nosso arquivo, vai ir na posição 100 e vai ler todos os campos que tem ali. Então, bora pro código, vai dar de entender melhor. Começando pelo main aqui. Eu tenho o arquivo dos dados, file pointer dados, que vai abrir o arquivo de dados. Como é? Esse arc underline dados, ele se chama dados.bin e o nosso arc índice, ele se chama índicenome.bin. Tá. Agora voltar aqui para o main. Então ele abre os dois arquivos com modo de leitura e escrita binário, aqui mesmo faz, append ao modo de escrita, né? E o BL de binário. Aí ele verifica se os dois arquivos não são nulos e ele começa um do while para receber as opções. Eu mudei aqui um pouquinho o menu, o professor desenhou. Vai ter 3 opções, adicionar a pessoa, listar a pessoa, buscar por nome usando o índice, e a opção 0 sair. Ele fica, enfim, vocês já sabem como funciona o switch aqui, ele recebe a opção e ele faz um switch na opção. Default, ele diz ali que a opção está inválida, e depois que a pessoa apertar 0 para ela sair do programa, a gente dá um F-close nos dois arquivos. Então, bora ver a função adicionar pessoas. Então, peraí. Peraí, rapidinho. Aqui é a nossa função adicionar pessoa. Então, o que que a gente precisa... no caso, a gente manda... Lembrando, a gente já discutiu isso antes. A gente abre o arquivo ali no main e vai deixar ele aberto durante toda a execução do nosso código. Então, só fazer um negócio aqui. Tá. Buscar por nome. O que que o nosso código vai fazer? Ele vai printar na tela aqui, digite o seu nome. Aí a gente lê. Eu tô bem aqui, tá? Eu tava sem o mouse aqui. Digite o nome que você quer buscar, a gente faz o scanf e a gente usa essa função canonicalizar. Basicamente, o que que essa função faz? Ela vai passar todos os caracteres do nome que a pessoa escreveu para maiúsculo. A gente sempre vai fazer isso quando a gente estiver fazendo a nossa busca, é a forma canônica da nossa chave. Então, se você escreveu Antônio com ou sem acento, usou maiúsculo ali no lugar errado, ele vai passar tudo para maiúsculo sempre para poder fazer a nossa busca. Aí, índice nome, deixa eu mostrar para vocês esse índice nome aqui. É uma outra estrutura que eu criei que vai ter um nome canônico, que é um nome com todas as letras em maiúsculo, que é a mesma coisa que a gente tem na pessoa, e um long, que é a posição, que é o offset em bytes ali, que precisa para encontrar aquela pessoa no nosso arquivo. É um long porque como é você usa long para armazenar esses offsets. Então tá, a gente usa a função canonicalizar, cria um índice nome com o nome cria um índice nome IDX e uma pessoa P. Aí, buscar por nome. Essa nossa função, ela precisa abrir o nosso arquivo de índices e ela precisa encontrar todas as ocorrências daquela pessoa que a gente está buscando. Por isso, a gente cria uma variável chamada int encontrados
para saber quantas pessoas a gente encontrou. No final, depois que a busca acontecer, se a gente tiver encontrado 0 pessoas, a gente nenhum registro encontrado com esse nome. Júlia, tu atende lá o portão para. Então aqui, while fread id a size of esse nome 1 id. O que é essa linha aqui do while está fazendo? Ele vai ler cada uma das linhas, cada um dos elementos do nosso arquivo de índice, com o tamanho do índice nome, que é aquela variável que eu acabei de mostrar para vocês, que tem o nome e o long lá para indicar a posição, e ele vai armazenar nessa nossa variável que a gente criou, temporária idx. Aí, enquanto ele conseguir ler valores, então, enquanto esse fread retornar 1 igual 1, ele vai fazer um SR compare, que compara duas strings. Eu acho que vocês lembram também. Então, ele vai comparar o nome canônico dessa pessoa que a gente encontrou com o nome canônico que a gente está procurando. Se os dois forem iguais, ou seja, se houverem 0 diferenças nessa comparação, ele vai posicionar o ponteiro de dados que a gente mandou aqui para a função para aquela posição, então idx.posição, a partir do início do arquivo. Então, a gente encontrou o nome João ali, e a gente sabe que ele está na posição 100. Então, ele vai posicionar o ponteiro ali na posição 100 do nosso arquivo de dados, e ele vai fazer um fread e armazenar na nossa pessoa que a gente declarou, essa pessoa P bem aqui. Fread, pessoa P, size of P, ele vai ler uma pessoa do arquivo de dados. Ok, até aqui? Aí depois ele armazenando a variável P ali, ele vai printar os campos daquela pessoa, ID, nome, então, ele vai adicionar encontrados mais, e aí ele vai repetir isso. Então ele está procurando dentro do nosso arquivo de índices aquelas pessoas, e conforme ele for encontrando, ele vai adicionando pessoas e vai printando aquelas informações. Então, bora ver qual que é a outra função que a gente adicionar pessoas, a gente já viu. Listar pessoas. Bora ver o que a função faz. Listar pessoas. Aqui. Então, a função, ela declara uma pessoa P, que a gente vai usar pelo mesmo propósito, só para armazenar ali. Rewind dados, ele vai reposicionar o ponteiro dos dados no início do arquivo, e depois ele imprime aqui, pessoas cadastradas. E aí ele vai ler cada uma das pessoas que a gente tem no arquivo de dados, lembra que é no arquivo de dados, e ele vai simplesmente printando cada uma das pessoas. Ok, isso aqui tudo bem também. Buscar por nome. Aqui que entra a questão que a gente estava querendo. Buscar por nome. Buscar. Eu tinha que ter. Então, a gente recebe de novo os ponteiros para o início do arquivo. Nome busca, o nome que a gente vai buscar é o nome canônico. A gente vai trocar ali os caracteres. Então, digite o nome que você quer buscar. Ele F, canonicalizar, que eu expliquei para vocês, para passar para a forma canônica. E aqui, idx é de novo a pessoa que a gente vai armazenar, que é a pessoa no arquivo de índices. Pessoa P é a pessoa temporária que a gente cria, e o encontrados, para a gente saber se a gente realmente encontrou. Então, a lógica é a mesma. Eu estou explicando de novo, eu estou repetindo essa explicação, João? Não, nossa, por um instante eu tive a impressão de que eu estava explicando de novo a mesma coisa, porque o código é muito parecido. Mas, enfim, De ele fato, faz mas. Pareceu. é muito parecido. Enfim, fread, ele lê ali a pessoa no índice nome, e enquanto ele conseguir ler, ele vai comparar o nome com o nome que a gente está procurando. Aí o FC que ele posiciona lá no arquivo de dados, faz a leitura da pessoa, essas duas linhas aqui, é a mesma coisa do caso anterior, se eu não estiver ficando doido mesmo. E Agora ele que dá tu um falou, eu check acho que ali. tu tá explicando isso de novo. Eu sinto que tu já explicou essa mesma Eu- coisa dos encontrados, somar. Eu acho que foi a primeira coisa que tu explicou, Spa. É Eu verdade. acho que Nossa, quando tu foi explicar o de adicionar pessoa, tu explicou o de buscar por nome. Exatamente. eu tô ficando louco mesmo. Adicionar pessoa. Faltou explicar o adicionar pessoa. Então tá. Ele recebe os dois ponteiros ali do arquivo de dados e o arquivo de índice. Pessoa P, índice nome. Aí p.id recebe próximo ID. Essa função próximo ID aqui, basicamente, ela faz o que você imagina. Ela retorna
A gente está usando ID serial, então cada pessoa que a gente adiciona é só colocar um a mais no ID que a gente tem. Mas assim, tem uma função chamada próximo ID porque existem duas formas diferentes de você fazer. Dependendo por exemplo, se você ficar apagando, no caso aqui a gente está só adicionando o registro, mas se você apagasse também os registros, você precisaria saber o ID da última pessoa que você tem. Para saber, por exemplo, imagina, você tem só 10 registros, mas o 10º registro, a pessoa, o ID dela é 100. Ou seja, você já apagou 90 pessoas desse seu banco de dados. Então, para isso que a gente usa essa função próximo ID, ela está bem aqui, ó. Eu fiz a implementação, como a gente está só adicionando, tem como fazer a implementação desse jeito aqui. Você simplesmente pega o tamanho do seu arquivo inteiro e divide pelo size of pessoa, porque você sabe que ali só tem pessoas armazenadas. E todas elas têm o mesmo tamanho. Então você pega o tamanho do seu arquivo e divide pelo tamanho de cada um dos registros e você vai ter a quantidade de pessoas que você tem, né, Mas ali. Então basta você retornar mais um. Isso isso aí aqui não pode dar. não é assim que você sente. Então, Então, isso aí não pode dar às vezes conflito de pode. ID? Não. Só se você ficar apagando os arquivos. É porque Então. nesse caso. Deixa eu. Aqui, ó. Tem essa outra função aqui que eu comentei, que você também pode fazer, que ela vai Ah, fazer não. dessa forma que a gente tá querendo. É. Então, ela vai ler cada uma das pessoas até encontrar o maior ID que você armazenou, para colocar ali na última posição, você colocar de fato o maior ID, porque pode acontecer dos Sim. IDs ficarem trocando de ordem, esse tipo de coisa. Então, você sempre vai pegar o maior ID, essa aqui é a outra forma, ela é mais correta de fazer. Mas eu Essa achei essa forma. segunda forma aqui mais instrutiva de ser feita. Mas Essa assim, forma que tá comentada, tipo, ela é muito ela tá ineficiente. mais correta. É, tipo, é mais correta, mais ineficiente. E a segunda forma, ela tá, qual o nome? Era inconsistente. Tipo, pode causar, tipo, se você. É porque nesse caso você não remove nada, né? Mas se você removesse, isso aí não poderia ser utilizado nem ferrando, tá ligado? Porque ia causar conflito de ID. O ideal mesmo, tipo, Sim, a sim. implementação que geralmente recomendam fazer é você ter o header do arquivo. Lá no header você tem, tipo, a primeira informação do seu arquivo você coloca lá que o último ID utilizado, tá ligado? Aí sempre que você abrir seu arquivo, você lê essa primeira linha, esse primeiro dado, sabe qual que vai ser o próximo ID, salva dentro do seu programa e o seu programa vai trabalhar com esse número, entendeu? Aí você sempre, quando você for trabalhar É com o seu verdade, arquivo, você verdade. dá um offsetzinho do header. O início do seu arquivo é o início mais o offset do header. Aí os seus dados estão a partir dali. É verdade. Sim. Essa forma aí faria mais sentido mesmo de implementar. Eu não Sim, pensei sim. nela. Geralmente bancos de dados fazem Enfim. isso. Sim, mas faz todo sentido do mundo. Normalmente você vai deixar ali um monte de metadados guardados para Sim, sim, facilitar o seu estudo, exatamente. né? Enfim, Metadados são muito tem essa função importantes. próximo ID que você pode implementar dos melhores jeitos aí, mas ela está abstraída aqui. T.id recebe o próximo ID, aí você vai receber aqui com printf scan, você recebe o nome, idade e o endereço da pessoa que você quer adicionar. Aí no seu arquivo de dados você vai adicionar ele no final, ó, seekend, para você adicionar no final do seu arquivo, do seu arquivo. Tem esse long aqui, eu vou lembrar para que é esse long, com a função ftel para você saber o tamanho do seu arquivo, a posição atual. Ah, sim, E, a gente precisa saber, isso aqui é para a gente armazenar no arquivo de índices, que a gente vai, lembra que a gente vai ter o offset ali do que a gente está guardando sim. para arquivar no arquivo de índice. Então, fwrite, a gente vai escrever a pessoa que veio do teclado, a gente escreve ela no arquivo de dados, e esse flush aqui é só para... Lembra que o João ele falou na última aula que os dados eles não são diretamente escritos no seu HD, no arquivo ali. Então, a gente faz o flush para escrever diretamente ali. E é só isso. É porque os Meio que arquivos, eles salva o são... arquivo. Você primeiro escreve no buffer e depois que você der o fclose é que ele vai ser efetivamente salvo. A gente faz o flush para fazer isso direto. Sem Enfim. precisar fechar o Aí, arquivo. aí pro arquivo de índice, a gente vai adicionar... A gente vai armazenar a versão canônica daquele nome e o ID ali que a gente vai armazenar naquela mesma posição vai ser essa posição aqui que eu encontrei com o ftel, que é o tamanho atual do arquivo. Lembra? É o offset. Aí fseek, ele posiciona ali o ponteiro no arquivo de índice no final dele, faz mais um fwrite, mais um flush,
e ele terminou de cadastrar a pessoa. E é só isso. Após sair, ele simplesmente sai do. A gente terminou as 3 funções. Bora dar um TCC. Bem, posso. Eu já adicionei algumas pessoas, então. Eu esqueci o nome. Posso. Compilou. E aí ele começa. Eu vou listar todas as pessoas para vocês verem as pessoas que eu tinha adicionado. Então, bora adicionar mais uma pessoa só para. Cadê? Adicionar a pessoa. O nome dela vai ser. Bora ver a primeira pessoa aqui que tá na chamada. Vai ser o Dudu. Então, Dudu. A idade do Dudu, obviamente, ele tem 67 anos. Ele mora na Elisa, na rua Elisa, 9090. E agora a gente lista as pessoas em. Opa! Tá, tanto faz. Bora listar as pessoas. Todas as pessoas que eu adicionei aqui até agora. Então, eu adicionei eu 2 vezes, porque eu sou especial. Vamos lá. E buscar pessoas por nome. Aqui. Usar a função 3. Antônio. Nota que eu escrevi com A minúsculo. O nome armazenado ele está com A maiúsculo, mas mesmo assim ele encontrou os 2 registros de Antônio aqui que eu coloquei. Se eu colocar 3 e tentar pesquisar o Dudu, eu vou colocar Dudu maiúsculo, ele passa para a forma canônica e encontra aqui o Dudu. E é só isso que o código faz, não é tão complicado quanto parece e também não vai ser cobrado na prova de vocês. Essa busca é sequencial, né? Verdade. Eles ainda vão ver a binária. Enfim, é isso. A Deu para entender tendência. o funcionamento do código? Faltou alguma coisa? Vocês entenderam como as coisas se relacionam ali? Contigo Entendeu? explicando, achei bem tranquilo aí, mano. Show de boa. Depois você tenta implementar. Aí vai ver que faltou umas. Assim, quando tentarem implementar, vocês vão ver o que faltou entender. A Uma coisa que ajuda tendência. bastante a vocês entenderem esses conteúdos de arquivo é tentar imaginar como seria para você implementar aquele conteúdo. Então, tipo, você imagina ali o seu disco, imagina como seria. Tipo, eu quero escrever uma informação no meu disco. Como é que eu posso fazer isso do jeito mais eficiente possível? Aí você descobre, eu vou escrever primeiro na memória RAM, porque é mais rápido. Aí de lá eu vou passar pro HD. Se você se imaginar fazendo, às vezes é mais fácil de entender certas coisas. Daqui pra frente vocês vão basicamente ficar vendo essa questão de arquivos de índices, tá? Tipo, o próximo conteúdo depois desse que vocês viram. Tipo, por enquanto vocês viram só como organizar os arquivos, como os arquivos têm que ser escritos e tudo mais. Agora vocês vão focar mais em como que são feitas as buscas de dados dentro desses arquivos, conforme eles vão crescendo. Geralmente, quando vocês vão trabalhar futuramente, vocês forem ver a disciplina de banco de dados, por exemplo, banco de dados não é nada mais nada menos do que um sistema que ele implementa tudo isso que vocês vão ver para gerenciar grandes arquivos de dados, de forma segura, com acesso rápido, essas coisas. Então, por exemplo, o que vocês vão ver lá de arquivo de índice, tem questão de árvores B, tem questão de você ordenar o arquivo de índices para fazer busca binária e tudo mais. Isso é essencial porque vocês vão ver lá em banco de dados que você vai ter a opção, por exemplo, de criar um índice dentro dos seus dados para você acelerar e, tipo, milhões de vezes lá suas queries para conseguir acessar os dados muito mais rápido, sabe? Às vezes o professor Valmir não passa isso, mas assim, é algo que tem no banco de dados, é tipo crucial vocês entenderem, ter o conhecimento sobre esse assunto é muito importante lá para frente. Vocês literalmente vão estar entendendo como o banco de dados funciona. Tem um trabalho muito legal sobre isso que ele faz vocês implementarem tipo o seu mini banco de dados que faz suas próprias queries e tal. Eu ia pedir para o professor passar para vocês, mas ele não passou nem o primeiro trabalho, né? Então é impossível vocês verem outro trabalho além do de grafos, ok? Acho que vocês só vão ver um mesmo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Quem faz de meia-noite é 6. Dá pra implementar tudo. Se vocês quiserem insistir lá, falem, professor, o João tava querendo pegar um trabalho muito complicado lá de arquivos. A gente queria tanto fazer, professor. Pede pra ele passar aí. Aí eu passo. Aí vocês se viram. Acho que é só tu que tá querendo, João. Mano, é um trabalho muito Olha, todo legal. mundo quer, João. Se vocês fizessem, vocês iam achar muito legal. Porque, tipo,
Vocês vão fazer e vão falar, nossa, tipo, eu fiz um banco de dados. Literalmente, você fez um banco de dados. Com arquivo de índice, acesso rápido, tem as O queries, moço me tudo falou. bonitinho. O moço me falou que queria fazer alguma coisa bem difícil pra terminar com chave de ouro, sabe? Rodrigo É, Moço. mano. Infelizmente, eles só vão receber um trabalho simples semana que vem, eu acho. Eu acho, né? Espero que seja. Espero que depois da prova o professor passe esse trabalho, porque se demorar mais uma semana, complicado. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Tem algum assunto que vocês sentiram que a gente não abordou, que o professor falou e vocês ia cair na prova e a gente não falou? Tá tudo certo? Faltou alguma coisa? Perfeito. Não faltou absolutamente nada. Tudo certo, eu acho. Eu Obrigado espero. então, galera. Nada Terminamos confirmou. aqui. Dar então boa noite aí pra Vimos. vocês. Obrigado a todos que participaram hoje, participaram ontem. Estarei postando os vídeos aí até meia-noite, tudo postadinho. Vou colocar o comentário lá sobre a explicação que eu fiz, que estava meio errada, e vou corrigir lá, deixar tudo certinho no vídeo. Não vou editar porque dá muito trabalho, então é só pular o vídeo lá pra parte certa, tá ligado? Aí é isso. Boa noite. E boa prova pra vocês. Qualquer dúvida, tamo aí, tá? Vamos estar aparecendo aí durante a semana na Uni. Eu geralmente tô lá a partir das 13. Tempo curto ali disponível. Mas enfim, tamo aí. Manda mensagem. A gente sempre responde, mas ninguém manda, né? Se tiver dúvida. E é isso. Boa noite, galera. Adeus, pessoas. Boa noite aí, Adeus. valeu. Boa sorte. Vão precisar.